PTEC tem uma cultura muito própria. Nasce num conjunto de pavilhões que foram pavilhões utilizados na obra do Metro do Porto. Onde, quando lá chegava, se tinham que arrumar cadeiras e transformar salas para nós nos podermos reunir. Exatamente por ter tido este desenvolvimento, por vir de uma estrutura muito frágil e se ter transformado numa estrutura que hoje se consolidou, criou nas pessoas que acompanharam o PTEC desde a primeira hora um espírito de equipe fantástico. E esse espírito de equipe nota-se da forma como eles falam apaixonadamente pelo projeto, como olham para os novos projetos. O PTEC tem 170 empresas instaladas. Todas elas têm um denominador comum: incorporam conhecimento. E incorporando conhecimento significa que elas têm uma vantagem competitiva em qualquer parte do mundo. Nós começamos no mercado português, como é evidente, por uma questão de proximidade. É aqui que nós estamos e conseguimos estar cara a cara com os nossos clientes todos os dias para obter feedback, mas quase em simultâneo estamos no mercado britânico, porque é um mercado de uma escala enorme comparativamente com o mercado português. É um mercado com cerca de 2 milhões de concertos por ano e que representa uma grande oportunidade para uma empresa que tem como objetivo ser uma referência na gestão de eventos musicais, de música ao vivo. Alguns de nós na equipa somos músicos. Também em boa parte do tempo fizemos agenciamento para vários projetos em Portugal e foi nesse contexto que nós percebemos que alguma coisa teria de existir que agilizasse a gestão de toda esta informação, das relações entre as agências e os festivais com as agências, e que melhorasse o trabalho de quem tem que programar e quem tem que gerir eventos musicais. Aquilo que atrai as grandes empresas a um parque de ciência e tecnologia como o PTEC é, fundamentalmente, eu diria, a proximidade em relação ao meio científico e tecnológico. Nós sabemos isso porque, de facto, temos um diálogo muito próximo com as empresas, sejam grandes, sejam pequenas, que aquilo que elas buscam é estar próximo do sítio, do local onde se produz conhecimento. A Douro Skincare surgiu de uma constatação, que é que nós estamos aqui na cidade do Porto, muito próximas do Douro, e a verdade é que há coisas únicas que estão diretamente ligadas ao Douro, como é o caso mais emblemático do vinho do Porto. E, portanto, por que não aproveitar essas características da própria terra e trazê-las para uma nova área de aplicação, que é a área da cosmética, que, acima de tudo, é uma área com pouca cultura em termos de desenvolvimento e fabrico no nosso país. Nós temos a ligação à universidade e algumas parcerias que nos apoiaram e, portanto, conseguimos que tudo acontecesse, claro que nos seus timings, porque isto naturalmente leva tempo. As pessoas que saem das nossas universidades não ficam de maneira nenhuma a dever, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista de mentalidade empreendedora, ao que sai de outras universidades no mundo. Nós hoje temos uma geração muitíssimo mais dinâmica, mais especializada, mais internacional. E é esta geração melhor e mais bem preparada que alguma vez Portugal teve, que enfrenta hoje condições muito difíceis no mercado de trabalho. E por isso é natural que muitas dessas pessoas procurem criar os seus próprios negócios, em vez de esperar por que alguém lhes ofereça um emprego. E por isso o empreendedorismo é, de facto, um movimento fundamental para a economia portuguesa no seu conjunto, que vale a pena sonhar, vale a pena concentrarmos nesse esforço, acreditar que é possível e nunca desistir. Portanto, as pessoas acreditem em si próprias, ponham os pés na terra e vão ser capazes de desenvolver novas soluções e criar novas empresas. Nós não podemos ter a esperança de criar um Silicon Valley na cidade do Porto, mas podemos com certeza ter a esperança que algumas das empresas dessa natureza possam encontrar no Porto, exatamente por estas competências que aqui existem, uma cidade que pode ser um polo de atração para elas, lhes pode permitir fazer aqui aquilo mais barato, numa cidade se calhar mais simpática e mais conveniente, aquilo que até há poucos anos só era imaginável em cidades que estavam num degrau muito diferente do nosso. Nós trabalhamos há muito tempo na área da internet,
desenvolvemos tecnologia para projetos nossos ou para projetos de outras empresas. Em 2012 nós decidimos vir para Portugal, porque a nossa empresa na Suíça estava a crescer, tínhamos recebido investimento e então decidimos criar em Portugal um time que nos pudesse ajudar e pudesse ajudar a empresa a crescer mais rápido e desenvolver o produto no qual nós estávamos a trabalhar. Cerca de um ano depois nós pudemos vender essa plataforma à Swisscom e a partir desse momento nós tínhamos disponibilidade para trabalhar noutra ideia e aí surgiu a ideia do Fun Valley e de guardar todo o time e continuar nesse projeto. Um dos pontos fortes da UPTEC é exatamente o facto de não ser exclusivamente uma incubadora. A UPTEC é um parque de ciência e tecnologia que tem duas áreas, a área da incubação e a área de acolhimento de centros de inovação de grandes empresas. Uma empresa grande tendencialmente trabalha com determinados processos e tem mais restrições à entrada de novas ideias. As startups, no fundo, são uma lufada de ar fresco, portanto fazem-nos, no fundo, pensar sobre coisas que nós não temos disponibilidade no dia-a-dia. E, por outro lado, no fundo, uma empresa como a Vodafone permite que uma startup seja confrontada com aquilo que tem que fazer para transformar a sua ideia num produto de uma forma que seja eficiente e que tenha custos razoáveis. O meu gosto por drones levou-me a pensar como é que poderíamos aplicar esta tecnologia a outros contextos, não só ao contexto da filmagem aérea ou da monitorização. Neste sentido, lembrei-me que poderíamos aplicá-lo a muitos outros contextos, um dos quais é o salvamento de náufragos. O Sky Angel começou em 2013, o projeto. Neste momento estamos a finalizar um protótipo e esperamos em 2015 ter uma praia piloto para avançar posteriormente para a produção comercial do produto. O quadro em que nós nos movemos é um quadro de soluções tecnológicas, seja produtos, seja sistemas, e portanto é um quadro que sempre foi assim, mas hoje em dia muito mais do que era antigamente. É um quadro onde só se sobrevive com uma capacidade de inovação muito grande. Portanto, nós temos que ter a consciência que nos produtos ou nos sistemas onde hoje estamos muito bem, ou investimos na inovação nesses produtos, ou então amanhã não vamos estar muito bem. Nós podemos estar no topo da onda, podemos estar a surfar a onda no seu topo, mas ou a gente continua a fazer um esforço muito grande de R&D, ou então rapidamente somos ultrapassados. E para isso, isso não pode ser feito só com os nossos próprios recursos. Tem de ser feito com os nossos recursos, com os recursos das instituições universitárias, com a colaboração com empresas, startups que estejam a trabalhar nesta área. E, portanto, isso, eu não diria que é importante para nós, é vital. Eu tenho, por exemplo, pessoas responsáveis por centros de inovação de grandes empresas que me vêm dizer: para mim, o facto de eu poder pegar no telefone, falar com um investigador e combinar um café, não é para amanhã, é para daqui por 2 minutos, para mim isso é extremamente importante. E é exatamente isso que elas vêm à procura, é ir à fonte do conhecimento. As grandes empresas não são concorrentes, são na realidade os clientes de uma startup. E haver uma boa relação com uma grande empresa é normalmente a principal condição para uma startup ter sucesso, em todas as áreas. Esta interação entre pequenas empresas, muitas delas empresas emergentes, startups, e as grandes empresas que estão instaladas na UPTEC tem uma grande vantagem. Desde logo tem uma vantagem para as pequenas empresas, porque vão buscar às grandes, muitas vezes, know-how, vão buscar, às vezes, apoio financeiro e vão buscar uma coisa, vão buscar negócio. Mas as startups também trazem uma grande vantagem para as grandes empresas. E quando falo em grandes empresas, falo em multinacionais, falo também em grandes empresas portuguesas, mas estamos a falar, de facto, de empresas de grande dimensão, que o facto de terem startups à volta lhe trazem uma vantagem enorme, que é, trazem inovação, aquilo que se chama inovação aberta. Eu já estive em muitos países, não é? E tive em muitas localizações em Portugal e considero que este é provavelmente o projeto de maior sucesso de ligação entre as universidades e as empresas que existem em Portugal. Isso tem a ver com a cultura e com as pessoas do Porto, e com, no fundo, o facto de serem pessoas empreendedoras e com vontade, no fundo, de criar novas ideias e novos projetos.
Nós estamos aqui no Porto, no Optec, desde o início tivemos uma ligação muito forte, também pela aposta que a região fez no cluster das indústrias criativas, também muito próximos de Serralves, da Casa da Música, acaba por ser aqui a Universidade do Porto, são 3 instituições de excelência que têm, e a própria Câmara do Porto, que nos têm acarinhado e que nos têm dado algum apoio na forma, sobretudo na perspectiva institucional, e que valoriza muito o nosso trabalho. Para mim, se estamos a falar de ideias, é a ideia ser original e, portanto, é propor-nos fazer uma coisa que achamos que é relevante, que as pessoas querem, mas que não existe. E o Canal 180 tenta exatamente trazer para a televisão uma oferta de um território, uma série de conteúdos e de temas que hoje são muito relevantes para muitas pessoas e que não estavam a ser explorados. Há uma audiência muito particular do canal e que, se pensarmos a nível global, são muitos milhões de pessoas, que é a comunidade criativa. As incubadoras são um pouco os ninhos das empresas, onde vivem os passarinhos e os pintainhos, onde ainda são alimentados de alguma maneira pela mãe que lá vai dar-lhe a minhoca. Também eu tenho conseguido, enquanto cidadão, ir acompanhando o Optec muito pela ligação que tenho à Universidade do Porto, que sempre mantive, porque sempre achei que a Universidade do Porto é a lâmpada de Aladino da cidade. Mas de vez em quando nós temos que polir a lâmpada de Aladino a ver se o espírito sai. A Optec é exatamente isso, é um pouco o espírito que sai da lâmpada de Aladino. Este programa tem o apoio de REN. As grandes ideias têm o apoio de uma grande rede. De Liberty Seguros. Protegemos as boas ideias.